Estamos para falarmos sobre encerramento de ciclo com pessoas. Esse é um tema que particularmente fala muito comigo, principalmente porque minha história, né, de vida, minha personalidade é uma personalidade muito relacionável. E durante processos da minha vida, desde a minha adolescência, né, até os tempos de hoje, eu tenho que aprender a lidar com encerramento de ciclos. E sei que muitas pessoas não estão diferentes de mim nesse sentido, né? Cada um com sua motivação, que possa ser diferente das que eu tive lá atrás e que eu possa vir a ter, né, em algum outro episódio. No entanto, é extremamente importante que, considerando que nós estamos em uma missão, considerando que nós temos um propósito específico, considerando, né, todo o contexto da nossa vida, dos nossos princípios e valores, nós precisamos definitivamente encerrar ciclos. Eu te digo uma coisa, uma pessoa que tem dificuldade de encerrar ciclos com pessoas compromete o propósito de Deus para sua vida. Aquelas pessoas que têm dificuldade de encerrar ciclos compromete o propósito de Deus para com a sua vida. Faça o seguinte, compartilhe essa live com outras pessoas e eu prometo, né, que a gente chegando a 100 pessoas, tá fácil, né? Eu deixo essa live salva no feed, ok? Então vamos lá, missão para vocês. Você vai compartilhando, a gente atingindo a nossa meta, vou deixar essa live salva para outras pessoas poderem assistir também. Sejam todos bem-vindos. Eu quero começar falando com vocês sobre o mesmo versículo que eu falei nos stories. Mais cedo, depois, a pedido de vocês, coloquei aquele vídeo no feed para que vocês possam baixar, compartilhar, enfim, né? Levar essa mensagem para outras pessoas. Durante um período da minha vida, como vocês sabem, eu sou cristã desde a minha infância, né? Quando a minha mãe aceitou a Jesus e nos inseriu no âmbito ali da fé e inseriu a fé na nossa casa, eu tinha por volta de 2 anos. Então, eu posso dizer que eu sou cristã praticamente desde o meu nascimento. Tudo que eu sei da minha vida, do meu caminhar, da minha trajetória, ela é baseada na palavra de Deus. E assim como vocês, pode ser que existem pessoas aqui nessa live que tenham esse mesmo sentimento de olhar para todas as pessoas como uma alma e ter carinho por elas, amor por elas, e isso é muito bom. Não é para você deixar de amar as pessoas. Durante um período da minha vida, eu tinha dificuldade, e eu quero abrir aqui um parêntese com você para falar sobre esse tinha, né? A gente vai entender. Durante um período da minha vida, eu tinha dificuldade de entender que amar a todos não significa andar com todos. Para mim, se eu rejeitasse receber alguém, se eu rejeitasse caminhar com uma pessoa, alguém que gostasse de mim, quisesse caminhar comigo, quisesse fazer amizade, eu entendia que rejeitar aquela pessoa, ou, para usar uma palavra assim um pouco mais leve, né? Não caminhar com aquela pessoa, não aceitar aquela pessoa na minha estrada, seria rejeitá-la, seria uma falta de amor com a alma daquela pessoa. Mas não é assim. Amar a todos, desejar que todos recebam a Cristo, que sejam felizes, que encontrem o seu propósito, né? que alegrem o coração de Deus, não quer dizer que essas pessoas devam caminhar contigo. E muitas vezes trazer essas pessoas para o nosso caminho pode ser tirar essas pessoas do propósito de Deus para a vida delas. Eu vou repetir isso aqui. Por vezes, quando a gente traz pessoas para a nossa estrada, a estrada que Deus deu para nós, para caminhar conosco, pode ser, de maneira direta, retirar aquela pessoa da estrada que Deus deu para ela. Muitas vezes a gente pode vir a atrapalhar o caminho de alguém, colocando essa pessoa debaixo da nossa asa. Eu me lembro que quando eu era adolescente, quando eu era bem jovenzinha ali, por volta dos 14 anos, né? Eu sempre tive facilidade, desde a minha infância, de fazer amizade. Por quê? Eu tenho um perfil de personalidade comunicativo, então eu tenho facilidade, e sempre foi assim, de me comunicar, de me expressar. Sempre tive desde criança. Então uma pessoa que ela tem facilidade de se comunicar, ela também tem facilidade de se relacionar, de fazer amizades. Logo, eu era aquela criança popular na escola, na rua, que fazia amizades com facilidade
e na escola, na faculdade, enfim, onde eu estava inserida. E aí eu fazia essas amizades e tinha um sentimento, e desenvolvia logo, muito rapidamente, sentimento por elas. Eu sei, por isso que é importante termos autoconhecimento, para saber como é que você se comporta. E eu sei, pelo conhecimento que tenho acerca do meu perfil, que eu tenho facilidade em gostar das pessoas, né? É mais fácil eu gostar do que eu ter antipatia por alguém. E aí eu vou construindo amizades ao longo do caminho e, por vezes, por esse perfil, você pode ali se afeiçoar com alguém que não está tão alinhado com o seu propósito, com o seu chamado, com o caminho que Deus construiu para você. E olha que interessante. Lembro-me que quando eu tinha ali por volta dos 14, 15 anos, eu fazia as amizades, e quando aquelas amizades tinham que sair da minha vida, ou elas me rejeitavam, né, brigava, desentendia, fazia amizade com outras pessoas e me esquecia, eu chorava muito. E eu me lembro a minha irmã, ela tem um perfil oposto ao meu. Então a minha irmã, ela não é tão sociável quanto eu, ela é mais fechada, mais reservada. E ela achava um absurdo eu estar chorando porque alguém saiu da minha vida, né? E aí juntava minha mãe, minha irmã, nós três, eu, minha mãe e a minha irmã, somos melhores amigas, e sempre foi assim, porque foi como minha mãe construiu o relacionamento dela com as filhas, né? De amizade e confiança. E ali elas conversavam, mas você tem que parar com isso, para de chorar por pessoas, onde já se viu, chorar por amizade. E aí, tentando me ensinar a ser um pouco mais disruptiva, né? Permitir que as pessoas, elas se vão, que elas saiam, que elas sigam o caminho delas, sem associar isso a algo pessoal, a um abandono pessoal, mas entender que é um ciclo que se encerrou. Esse ciclo se encerrou, ela foi para o caminho dela, ela tem a estrada dela e eu tenho a minha estrada, e isso era difícil para mim na época, principalmente pela imaturidade que eu tinha. O tempo foi passando e eu percebi que eu voltava para esse ciclo, volta e meia, né? Construía amizades, quando a amizade tinha que ir ou não queria mais ficar, eu sofria. Por outro lado, isso pode ser bom, pode ser ruim, depende do aspecto, depende da forma como a gente vai encarar, mas por outro lado, quando a pessoa deixa, né, por exemplo, ela fez algo que me feriu, que me machucou, e eu tenho que encerrar esse ciclo com ela. Quando isso acontece, se eu perceber, e isso já é do meu perfil, que a pessoa, ela tá arrependida, né, e ela tentar voltar, eu permito, né, então eu perdoo com facilidade. E eu precisei, durante muitos anos, entender o encerramento de ciclo. Ju, encerre o ciclo e não abra. Tem coisas que você tem ciclos que você precisa encerrar e não abrir. Então eu tinha dois problemas. Quando eu falo tinha, eu compreendo que esse meu perfil ainda me pertence. Lembre-se disso. Eu posso ter adormecido com domínio próprio, com inteligência emocional, posso ter adormecido, mas ele ainda está aqui. Então eu preciso administrar isso. Aí o que ocorre? Quando encerrava o ciclo, sofria. Aí eu amadureci, entendi que eu não precisava sofrer. Voltou, deu uma travada, mas graças a Deus voltou. Foi a internet que deu uma oscilada aqui. Voltando, né? Então eu entendi isso, amadureci nessa parte do deixa a pessoa ir, né? Respeite o caminho dessa pessoa, respeite a bifurcação do caminho, tem isso também. Quem puder ir acompanhando e anotando, faça isso porque é válido. Respeite essa pessoa, a bifurcação, que eu tenho um caminho com você, abri uma bifurcação, cada um foi para o seu lado e a gente pode seguir apesar da separação de caminhos. Depois de amadurecer isso, eu descobri um outro ponto de observação, né? Eu não chamo de defeito, mas ponto de observação. Que era, quando a pessoa tentava voltar, eu permitia. Então eu deixava aquela pessoa voltar, só que tinha pessoas que era ciclo fechado. Você fecha a porta, joga a chave fora, abençoa o caminho dela e não permite que volte mais. E aí eu estava deixando voltar. Foi quando algumas vezes o Senhor foi falando comigo, foi ministrando no meu coração, que eu precisava ter um amadurecimento com um relacionamento com pessoas. Que eu precisava ter um amadurecimento com relação a
Há ciclos que se fecham e devem permanecer fechados. Existem ciclos que eles se fecham e eles podem ser reabertos por um propósito, mas outros não. E aí, dentro de uma passagem que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, né? Diz assim: Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Gente, que interessante isso aqui. Quando eu li pela primeira vez, e foi naquele período em que eu estava naquele conflito, puxa, mas como que Deus manda eu amar a todos, amar as pessoas, e eu rejeito, e eu tenho que rejeitar algumas pessoas no meu caminho? Quando eu parei para ler essa passagem, eu entendi que amar a todos não é andar com todos, e que existem ciclos que precisam ser encerrados. Do contrário, a gente traz prejuízo para a nossa vida e para a vida daquela pessoa que, ao invés de liberá-la, a gente tem ali retido a presença dela no nosso caminho. E isso aqui é algo que nós precisamos levar para toda a vida. Você, dentro do propósito que Deus te deu, dentro da trajetória, do caminho que Ele está pavimentando para que você caminhe, nem todo mundo você vai trazer e manter naquela estrada. E quando a gente insiste com isso, a gente sempre vai trazer prejuízos para nós e para aqueles que estamos insistindo em reter. Existem pessoas que vão aparecer no nosso caminho que são pessoas para você cumprimentar. Conheci, cumprimentei, segui. Mas o que é que a gente tem feito? Conheceu, cumprimentou, reteu. E essa retenção aqui tem ocasionado muitas feridas. Pare e pense comigo. Quantas pessoas você trouxe para a sua vida e manteve-a na sua vida e que hoje vocês não se falam mais, que hoje vocês quebraram ali, não foi nenhum ciclo encerrado, foi um relacionamento quebrado. Porque se você tivesse apenas mantido ela na posição em que ela estava, que é um pouco mais distante, cumprimentando, abençoando a vida dela, mas não trazendo para dentro, e só porque trouxe para dentro agora está tendo uma indisposição de relacionamento com essa pessoa. Muitas vezes essa culpa é nossa. Aliás, para não dizer todas as vezes, né? A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Nós precisamos aprender a identificar o perfil dessas pessoas para saber se elas devem entrar. E o que a gente tem feito? A gente traz para dentro, enquanto eu falo com vocês, isso também é uma ministração pessoal, né? Isso também fala comigo e continua falando, que é como eu disse para vocês. Esse nosso perfil, ele adormece e nós precisamos administrá-lo, porque volta e meia, se a gente não vigiar, ele acorda e faz tudo de novo. Então eu falo com vocês e falo para mim também. Aí o que é que acontece? Como que a gente faz? Conheci uma pessoa, gostei dessa pessoa, trouxe para minha vida. Não é prudente assim. O correto é conhecer uma pessoa, analisei o caminho da pessoa, considerei o comportamento da pessoa, fiz uma comparação com os meus valores, com o meu propósito, com aquilo que eu honro e vi se tinha ou não uma equiparação, estava equivalente uma com a outra. Está equivalente? Aí então eu trago para minha vida. Você entende? Quando a gente traz para conhecer depois, obviamente, na grande maioria das vezes, a gente vai ter uma triste surpresa. E aqui eu quero falar em especial, com o seu conhecimento sobre aquilo que você valoriza, que é princípio, que é valores para você. Eu particularmente acho que nós precisamos cuidar da congruência. Nós precisamos cuidar da congruência. Esse é um ponto que para mim ele é entendível. Eu compreendo que eu preciso cuidar da congruência, né? Como é isso, Ju? Aquilo que eu falo precisa estar alinhado com aquilo que eu vivo. Aquilo que eu ensino precisa estar alinhado com aquilo que eu faço. Eu pessoalmente não sou capaz de ensinar algo que eu mesma não esteja fazendo. Não consigo. Eu pessoalmente não sou capaz
de orientar, de pregar um discurso do qual eu mesma não seja adepta dele. Eu não sei conviver com a hipocrisia. Só que algo que eu vim a descobrir, inclusive até recentemente, de alguns meses para cá, é que a congruência, ela deve ser dos nossos comportamentos e do comportamento de quem caminha com a gente. Eu vou repetir. A congruência, ela precisa ser com relação ao nosso comportamento dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas, dentro da nossa estrada pavimentada, dentro do caminho que o Senhor ordenou que a gente venha andar, e também deve estar alinhada com o comportamento daqueles que caminham conosco. Não dá para eu discursar A e caminhar com quem vive B. Porque a pessoa ela pode até fingir que concorda com o discurso A, mas o que vai revelar se ela de fato é congruente com aquilo que você vive é o que ela faz. E por vezes a gente acaba focando tanto e tem mesmo que ter um foco no nosso comportamento, mas precisamos analisar de maneira não emocional, mas de maneira racional, quais tem sido o comportamento daquelas pessoas que caminham conosco. Porque não dá para você estar aqui, fazer assim, viver assim e caminhar com quem está aqui, faz assim e vive assim de maneira completamente divergente. Voltemos ao mesmo versículo que acabamos de ler. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Entretanto agora vos escrevo para que não vos associeis com pessoas que, afirmando-se, olha que importante isso, afirmando-se irmão, ou seja, ela diz que é como você, ela diz que tem os mesmos princípios, ela diz que tem a mesma fé, que tem os mesmos valores, que ama o seu propósito, que caminha sobre o mesmo propósito que você, que está alinhado. Isso é o que ela diz, ou seja, afirmando-se ser irmão, afirmando-se comungar dos mesmos princípios, fé e propósitos que você. Aí o que ela faz? Ela é imoral, gananciosa, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Gravíssimo, né? Aí o apóstolo Paulo conclui dizendo: com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição, quem dirá trazer para dentro da sua casa. Com pessoas assim, não devem sequer sentar para fazer uma refeição. Quem dirá trazer para a sua vida? Quem dirá colocar no seio das suas, da sua família, do seu lar, né, do seu caminho, do seu propósito? Quem dirá? Né? São pessoas que eu afirmo que sou, mas o meu comportamento não condiz. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Seria bom, alguém falou, era melhor nem conhecer. De fato, seria bom que não conhecêssemos. Mas infelizmente, as pessoas imorais, as pessoas caluniadoras, estas pessoas, elas não vêm com um informativo descrito falando: é assim que eu sou. Eu vou dizer que sou assim, mas na verdade eu sou desse jeito. Normalmente essas pessoas, elas fazem com que a gente acabe vivendo sentimento de traição, né? Fui traído, eu estou decepcionado, mas aí eu paro e volto com a responsabilidade para mim. Se eu vou me decepcionar com alguém, que seja comigo mesma, que não observando o comportamento do outro, já deixei entrar na minha vida e agora que descubro, me chateio. Tanto que dificilmente eu carrego um sentimento ruim com pessoas que eu me decepcionei no meio do caminho. Eu compreendo que não são caminhos equivalentes e digo: Deus te abençoe, abençoe o seu caminho, sua trajetória, estou encerrando o ciclo com você. E a gente precisa deixar muito claro, que aquele ciclo está sendo encerrado. Minha amiga, meu amigo, meu querido, minha querida, estou encerrando o ciclo com você. Nós não estamos indo para o mesmo lugar. Nós não estamos falando a mesma linguagem. Nós não estamos comungando dos mesmos valores. Não ande com pessoas que têm valores diferentes dos seus. Eu não consigo, não quero e não irei comungar com pessoas que em consciência, aqui eu estou falando sobre eu saber,
que em consciência estão com valores divergentes aos meus. Ou seja, uma vez que eu descubro que aquela pessoa não vive o que está dizendo que vive, não é como se apresentou ser, ou tem valores divergentes aos meus, eu encerro o ciclo com ela. E eu encerro. Entende? Eu encerro. Não tenho dificuldade, graças a Deus agora não tenho mais dificuldade de encerrar o ciclo. E isso aqui eu compartilho com muita leveza para vocês, sobre como identificar quem são as pessoas que você está caminhando. Posso te falar uma coisa? Tem pessoas no seu ciclo, tem pessoas no seu meio, que só porque elas estão aí, algumas coisas, alguns projetos na sua vida não estão dando certo. Tem pessoas que a simples presença delas na sua vida, no seu propósito, no seu caminho, está fazendo dar muitas coisas que você tem trabalhado, dar errado. É como se fosse a história de Jonas, né? Aqueles homens daquela embarcação estavam indo para o lugar certo. Eles estavam na embarcação certa. Eles estavam na trajetória certa. Eles estavam. O problema não era a tempestade. O problema não era o barco. O problema não era o caminho que eles estavam traçando. O problema era quem estava dentro da embarcação deles. Tem pessoas que a sua vida está sendo uma tempestade atrás da outra porque você está deixando que elas se mantenham na sua embarcação. Tem pessoas que a sua vida não está dando certo porque você está mantendo elas dentro da sua embarcação. E sabe o que eu vejo? Quando aqueles homens descobriram a presença de Jonas, lançaram a sorte e descobriram que era Jonas, era o Deus de Jonas que estava fazendo que eles passassem por aquela tempestade, por aquela dificuldade. Então eles perguntaram: o que vamos fazer com vocês? Jonas diz: não tem o que fazer comigo, me lance no mar. O próprio Jonas disse: me joguem fora, me tirem daqui. Quer parar a tempestade da sua vida? Me tire de dentro do seu barco. Jonas sabia que aquela tribulação que estava vindo sobre a vida daqueles homens era culpa dele. E o próprio Jonas vai dizer: se você quiser parar com essa tempestade sobre a sua vida, me tire daqui. Por quê? O problema não é vocês. Não, aqui eu já estou parafraseando. Não é vocês, não é o seu barco, não é o seu caminho. Você está fazendo tudo certo. Você está velejando certo. Você está dentro do propósito que você se propôs. Porém, eu entrei e eu não deveria ter entrado. Porque o meu caminho não é o mesmo que os seus. A direção que eu tenho que ir não é a mesma que a sua. E porque eu entrei na sua embarcação, problemas estão vindo sobre vocês porque eu não devia estar aqui. Eu devia estar seguindo outro caminho. A Bíblia diz que aqueles homens tiveram pena de botar Jonas para fora. Quantas vezes a gente é assim? Deus revela: pare de andar com Maria, com João, com José, tira essa pessoa do seu barco. E aí a gente sente pena. Deus fala: tira essa pessoa daí, porque essa tempestade não vai cessar. Isso aqui eu me sinto encorajada no meu espírito para te dizer: essa tempestade não vai passar enquanto você não tirar Jonas de dentro do seu barco. Aqueles homens ficaram piedosos acerca de Jonas. Aqueles homens ficaram com pena. Aí o que acontece? Agora tiveram que jogar seus pertences fora para tentar salvar a embarcação com Jonas dentro. Tentaram jogar tudo fora e aí vem os prejuízos. Sim, porque manter dentro do seu barco, da sua embarcação, aquele que não deveria sequer ter entrado, vai te causar muitos prejuízos. Eles tiveram prejuízos, passaram por tempos difíceis, perderam seus bens, perderam seus tesouros, eles perderam muita coisa porque quiseram manter Jonas lá dentro. Por fim, eles perceberam que não tinha jeito, não iria cessar a tempestade sem que antes Jonas fosse retirado de dentro do barco. Quando então eles retiraram Jonas de dentro do barco, a tempestade passou. Sabe o que o Senhor está dizendo para a gente? Não tente dar jeitinho para manter aquele que eu mandei você tirar. Não tente usar de estratégias, né? Usar de barganha. Não tente. Sabe por quê? Porque o Senhor não quer que você caminhe com eles.
Aí você fala assim, são pessoas ruins. Gente, Jonas não era ruim. Jonas só havia sido tirado do caminho que Deus queria para a vida dele. Deus queria Jonas em Nínive. Jonas entrou num barco que ia para uma direção que não era que Deus queria. Tem pessoas que Deus quer tirar da sua vida, não é porque elas são ruins. E não é porque você é ruim. É porque Deus tem outro caminho para ela e outro caminho para você. E se insistir em manter essas duas pessoas no mesmo caminho, tem prejuízo para as duas. Porque não falarmos de Ló e Abraão. Deus dá uma ordem expressa para Abraão. Saia da sua terra, da sua parentela, para uma terra em que eu te mostrarei. O que Jó faz? O que Abraão faz? Abraão sai da terra dele, mas não sai da parentela. Ele leva com ele o pai, ele leva com ele Ló. O que aconteceu? Enquanto Ló estava caminhando num caminho que era pavimentado para Abraão, começa a ter desavenças. Os servos de Abraão começaram a colidir com os servos de Ló. Os bens de Abraão começaram a colidir com os bens de Ló. Abraão e Ló se amavam. Tem pessoas que você vai encerrar o ciclo e você fala assim, Ju, mas eu amo tanto essa pessoa. Encerre o ciclo por amor a ela. Você não encerra ciclo apenas com quem você não gosta. Você não vai encerrar ciclo apenas com quem te fez mal, com quem está trazendo. Tem pessoas que você precisa encerrar o ciclo e que você tem um sentimento bom por ela. Preserve o sentimento por ela, mas libere ela para ir para o caminho que Deus tem para ela, que não é o mesmo que o seu. Mantê-la no seu caminho é prejuízo para os dois. Então, por amor a Ló, Abraão fala, Ló, escolha a terra. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para o sul, eu vou para o norte. Escolha a terra. Ló escolhe a terra, vai para um caminho, Abraão vai para outro. Ló ficou chateado com Abraão? Não. Eu entendo que a gente se ama, mas eu entendo que nós não podemos caminhar juntos. Abraão amava Ló? Amava. Tanto amava que quando Deus revelou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede por Ló. Senhor, se houverem 10 justos, o Senhor poupa? Poupo. Ele estava orando por causa da família de Ló. Se houverem, Senhor, 5 justos, isso aqui é Abraão intercedendo na terra dele. Ju, mas é uma pessoa que precisa de ajuda. Interceda por ela sem sair do seu caminho e sem trazer ela para o seu caminho. Ju, mas é uma pessoa que precisa ali de acompanhamento. Interceda por ela sem sair do seu caminho e sem trazê-la para o seu caminho. Você pode ajudar com oração. Você pode ajudar com contribuição, mas você não precisa caminhar a mesma estrada que ela. Então Abraão ora por Ló, intercede por Ló, né? Clama por Ló e não teve jeito, porque não tinha justo além de Ló naquela terra. Então o que Deus faz? Por causa da intercessão de Abraão e da justiça de Ló, tira Ló, a família dele, daquela terra antes de destruí-la. Por isso eu quero te falar uma coisa. É fácil tirar das nossas vidas quem nos machucou. É fácil tirar das nossas vidas quem fez um mal pra gente. É fácil, não é difícil não. Você se chateia com a pessoa, briga com ela, né? Bloqueia do Instagram, bloqueia do WhatsApp, para de falar, para de seguir. Acabou, porque você foi machucado. Então, impulsionado pelo desejo de vingança ou impulsionado pelo aborrecimento, você deixa de caminhar com essa pessoa. Mas tem pessoas que não vai te fazer nada de mal. Tem pessoas, ei, batemos a meta, né? Batemos a meta, então a live vai ficar salva. Mas não é porque a live vai ficar salva que você vai sair. Continue aqui assistindo, porque eu sei que Deus ainda vai falar com você. Tem pessoas que não vai te fazer mal algum. Escute o que eu estou te dizendo. Se você, Deus vai falar para você, tire essa pessoa do seu caminho. Ela não tem que andar. Mas assim como aqueles navegantes tiveram misericórdia de Jonas e não quiseram lançar, um prejuízo veio sobre eles para eles não terem outra opção senão tirá-lo da embarcação. O que você quer dizer com isso, Ju? Eu te explico. Tem pessoas que Deus já te falou, tira do caminho primeiro, porque eu não mandei nem você deixar entrar.
Já que entrou, tire do caminho. Aí você vai insistir. Ai, Jesus, mas e se eu orar por ela? E se essa pessoa... Aí você vai ali insistindo, tentando barganhar com Deus. Oh, Deus, mas é uma pessoa tão legal. Oh, Deus, é uma alma. A gente faz isso, né? É uma alma, Jesus, é uma alma. E ali, o Senhor falando com você, tire da sua vida. Você não tira. Agora o Senhor vai ter que permitir que um prejuízo venha sobre vocês. E você que poderia ter encerrado aquele ciclo com um bom relacionamento, agora vai ter que encerrar esse ciclo com marcas, porque decidiu insistir naquilo que Deus já te orientou a tirar. Vou ler para vocês a passagem que eu li nos stories hoje mais cedo. 1 Samuel capítulo 16. Diz assim, primeiro versículo. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Existem pessoas, tem 3 classes, tá? Aquela que está no seu caminho e não deve estar, não é porque ela é ruim, mas é porque o que Deus tem para a vida dela não tem nada a ver com o seu caminho, então você precisa liberá-la para ela viver o propósito que Deus tem com ela. Existe a classe de pessoa que está no seu caminho e você precisa tirar porque ela não está alinhada com o seu propósito, ou seja, ela não comunga dos seus princípios, ela não comunga dos seus valores, ela não comunga da sua fé, ela precisa ser retirada porque ela e você são como óleo e água, não cabem no mesmo recipiente, não se misturam, não tem como caminhar com pessoas de propósitos diferentes aos seus. E existe uma terceira classe de pessoas, que são pessoas ruins. Geralmente as pessoas ruins, elas não vêm dizendo, eu sou uma pessoa ruim, vou destruir sua vida, né? Vou entrar na sua casa, vou fazer com que você perca suas amizades, vou fazer com que você tenha prejuízo no trabalho, vou fazer com que você tenha prejuízo espiritual, vou fazer com que você tenha prejuízo conjugal, né? Vou trazer, destruir. Elas não vêm avisando, elas vêm sorrindo. Elas vêm te abençoando, elas vêm te elogiando, dizendo que te ama o tempo todo. Eu fico até preocupada com essas pessoas que o tempo todo fica tentando me provar que me ama. Ju, eu te amo, você sabe que eu te amo, você sabe que eu sou leal a você. Eu já fico logo pensando, para que afirmar aquilo que você é? Já que aquilo que você é será evidenciado por aquilo que você faz. Você não precisa dizer que me ama, você só precisa mostrar que me ama. Você não precisa dizer que é leal comigo, leal a mim. Você só precisa demonstrar a sua lealdade no momento em que você tiver oportunidade. Existe uma pessoa que Deus me presenteou, né? O propósito dela está alinhado com o meu. E até o presente momento o Senhor abençoa que nós caminhemos juntas. E uma vez alguém mandou uma mensagem para ela, falando alguma coisa que estava chateada comigo. Eu não gostei que Ju fez isso. Aí mandou uma mensagem para ela, porque não tinha entendido uma decisão que eu precisei tomar, ela não concordou. Só que a pessoa que não concordou não tinha coragem de falar comigo, não conseguia me encarar, não conseguia falar para mim. Aí o que ela fez? Chamou esta pessoa, a pessoa que eu falei que Deus abençoou para caminhar, e mandou uma mensagem dizendo alguma coisa da qual eu não sei. Por que eu não sei? Porque a lealdade da pessoa que recebeu aquela mensagem é tão grande que a resposta dela foi: fulano de tal, apague este áudio que você me mandou agora. Eu vou fingir que você não me falou isso a respeito de Ju. A pessoa, por lealdade, falou comigo que tinha feito isso, mas não me falou o que tinha acontecido para preservar o meu coração. O que é que eu quero te dizer? Ninguém precisa dizer para você: olha, eu sou leal a você, viu? As pessoas irão provar se é ou se não é no momento oportuno, quando tiverem oportunidades. Lembre-se disso. Preocupante não é quando alguém fala mal de você para o seu amigo. Preocupante é quando o seu amigo permite que alguém fale mal de você para ele. Preocupante não é quando alguém critica você para um amigo. Preocupante é quando aquela pessoa se sente à vontade de tal forma para criticar você na presença do seu amigo. O que eu quero te dizer é exatamente isso. Você não precisa buscar pessoas, até mesmo porque
Até mesmo porque haverão pessoas que te amarão, te admirarão, né? Terão por você uma grande admiração. Mas se o coração dessa pessoa não estiver no Senhor, em algum momento essa admiração pode ser transformada em uma espécie de inveja. Essa inveja vai evoluir para uma espécie de obstinação para te prejudicar. Então é aquela pessoa articulosa, né, que fala aqui, fala ali e sorri para você. Eu te amo, eu tô contigo, eu tô do seu lado, você sabe que em mim você pode confiar. Eu sempre tenho um pé atrás com quem fica reafirmando o tempo todo. Você confia em mim, né? Você pode confiar em mim, né? Enfim, então muito cuidado com quem você permite entrar na sua vida. E eu vou te dar 2 conselhos. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Vamos caminhar para encerrar. Eu vou te dar 2 conselhos. Primeiro, não insista em reter aquela pessoa que o Senhor já te disse para liberar. Ju, mas eu gosto. Libere porque você gosta. Ju, mas eu tenho medo de liberar essa pessoa e ela sair por aí falando mal de mim. Quando a pessoa fala mal de alguém, ela está falando sobre si e não sobre o outro. Então libere. Ju, eu tenho medo de liberar e machucar a outra pessoa. Cada um dará conta da sua própria gestão emocional. Eu não posso transformar a minha vida em um asilo de desequilibrados emocionais. Não dá. Mas e se a pessoa ficar chateada? É uma responsabilidade dela de lidar com ciclos que se encerram. Não sou eu quem devo responsabilidade de comprometer o meu caminho, o caminho que Deus traçou para mim, o propósito que Deus tem para mim, porque alguém não pode ficar chateado. Não tem condição. Mas e se a pessoa ficar triste? É com ela e Deus, né? Eu vou tentar usar de palavras brandas, né, com sabedoria, para não machucar, porque eu não preciso encerrar um ciclo dizendo, você não presta. Não precisa. Não atinja a imagem da pessoa, não ofenda diretamente a pessoa, apenas diga, fulano, não tem condição da gente caminhar juntos. Fulano, o nosso caminho é diferente. Deus tem um caminho para você, que Ele te abençoe, que o Senhor faça o seu caminho ser abençoado. Mas eu preciso encerrar o meu ciclo com você. Faça o mesmo. Amado, amada, que o Senhor te abençoe. Ai, mas por que você fez? Não, essa conversa está improdutiva, vamos encerrar aqui. Eu estou te dizendo que eu te abençoo para avançar no caminho que Deus tem para você. E este caminho que Deus tem para você não é o mesmo que Ele tem para mim. Que Deus te abençoe. E se ainda assim a pessoa ficar chateada, é com ela e Deus. É ela que tem que aprender a gerir as emoções dela. Não sou eu que devo fazer a minha vida um asilo de desequilibrados emocionais. Você entende? Mas fulano fica muito chateado quando fala assim com ela. Eu não posso fazer muita coisa, né? E o que eu não posso fazer é deixar de falar a verdade, é deixar de ser sincero. O que eu não posso fazer é deixar de ser justo comigo, honesta comigo, porque alguém quer fazer da minha vida o que ela quiser fazer. Não posso. Antes de cuidar dos outros, grave isso, cuide de si mesmo. Aquela pessoa não está te fazendo bem, libere ela. Aquela pessoa tem propósitos ou princípios diferentes dos seus, libere ela. Aquela pessoa não tem como caminhar, libere, gente. Pare de reter o causador da tempestade. Pare de reter na sua vida o causador da tempestade. Não tem como. E quando a pessoa é o cônjuge, não tem como. Alguém escreveu e quando essa pessoa é o cônjuge, isso não existe. Não tem como. Eu vou te dizer por quê. Porque a pessoa que se casa, quando eu me caso, eu me torno uma só. Então eu não posso dizer que aquela pessoa não tem mais o mesmo peso que eu, porque eu me tornei uma só pessoa, uma só carne com aquela pessoa. Você pode ter casado com alguém de propósito diferente com o seu, responsabilidade sua. Agora assuma a responsabilidade do que fez, ou você se submete olha, vocês estão misturando as coisas aqui, gente. Que isso, gente? Estão falando de casamento, eu não estou falando de casamento, não.
eu estou falando de amizades, eu estou falando de alianças, mas não é casamento. Ô, gente, tem gente dizendo que quando não tem pra onde ir com 3 filhos, eu não tô falando de casamento, vigia, né? Eu tô falando de parentes, eu tô falando de amigos, às vezes uma parentela, mas não é casamento. Repito, não estou falando sobre casamento. Vou repetir mais uma vez para ficar muito claro. Vocês não estão entendendo. Não estou falando de casamento, tá? Tô falando de amizades, às vezes é uma parentela, às vezes é um lugar onde você frequenta, às vezes é um trabalho, né? Às vezes até o ambiente religioso que você está, pode ser isso, né? Eu tô falando aqui mesmo de encerrar ciclos sem problema. Encerrar ciclos com pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Agora, se eu me casei com alguém que não comunga da minha fé, que não tem o mesmo princípio que eu, que não tem o mesmo propósito que eu, a responsabilidade foi minha. Porque essas 3 coisas, propósitos, princípios e valores, eu vejo no namoro. Se mesmo identificando ou evitando identificar que isso aqui estava divergente, eu entrei no casamento, agora é responsabilidade minha assumir o meu abacaxi e ficar ali naquele propósito, né? Isso, funcionários, exatamente. Namorado também, né? Casamento não. Namorado, enfim. Vamos lá. Só pra gente encerrar, eu quero te dizer uma coisa. Quando você sair dessa live, vá pro seu cantinho de oração, né? E pergunte pra Deus, quem são as pessoas que são as causadoras de tempestades na minha vida, que eu preciso encerrar o ciclo com elas agora, antes que o ano se encerre. Quem são? São meus amigos? São os meus vizinhos? São os meus colegas de trabalho? Quem são as pessoas? Lembrando que são pessoas que estão dentro, nem sempre pessoas que estão próximas, são pessoas que estão dentro da sua vida. O que são as pessoas que estão dentro da minha vida? Que tem intimidade comigo, que frequenta a minha casa, né? Que tem conversas comigo. Se é só aquela pessoa que você cumprimenta, tá tudo bem, não precisa encerrar ciclo com quem você não iniciou um ciclo, né? Você vai perguntar quem são essas pessoas. Se Jesus falar que essas pessoas são amigos de longas datas, que Deus os abençoe. Ju, e se Deus falar que eu preciso... não é encerrar ciclo porque você precisa honrar pai e mãe, né? No caso de pai e mãe, eu vou te explicar como é que funciona. Você tem um propósito que precisa seguir, siga-o. Mas você não deixa de honrar, de respeitar e de amar. Esse ciclo você não quebra, porque você não pode quebrar um princípio, né? Mas você pode deixar, se Deus falou, olha, saia da casa da sua parentela e vá para a cidade tal, que é lá que eu quero te usar, faça igual os discípulos que, entregando a rede, a Bíblia diz que Tiago e João, entregando a rede, deixou o barco e o seu pai e seguiu Jesus, tá? Tiveram pessoas que falaram, Senhor, deixa eu apenas enterrar, né, o meu pai. Aí Jesus vai dizer, deixa os mortos enterrarem os mortos. Isso aqui é pra gente entender que eu não nasci para caminhar com os meus pais. Eu nasci sob a autoridade e responsabilidade dos meus pais até um determinado momento. Quando chega naquele determinado momento, eu preciso cortar o cordão umbilical para seguir o que Deus tem para minha vida. Isso só não vai se aplicar ao casamento, mas qualquer outro relacionamento é aplicável. Se Deus falar, querido, querida, o ciclo que você precisa encerrar não é uma pessoa, é um lugar. Mude-se da cidade, do bairro, da casa, de onde você está. Não pense 2 vezes. Se a direção quem está te dando é Deus, não se preocupe com o que há de ser, quando o que você está fazendo é obedecê-lo. Se eu estou em obediência ao Senhor, o Senhor está com responsabilidade sobre o meu caminho. Se Ele falar para você, saia, o ciclo que você precisa encerrar é onde você mora hoje, minha filha, vá sem medo, porque o Senhor há de prover aonde Ele te direcionar. Se o ciclo que Ele mandar você encerrar é um trabalho que está colidindo
com seus princípios, com seus valores, não negocie. Me lembro de uma vez, alguns anos atrás, eu trabalhava num lugar. Olha aqui, lembre-se que todas as vezes que Deus manda eu encerrar um ciclo e eu não encerro, me sobrevirá prejuízos. Repete comigo assim, em nome de Jesus. Todas as vezes que Deus me ordena, me direciona a encerrar um ciclo e eu não obedeço, eu tenho prejuízos. Me lembro de uma vez que eu trabalhava em um lugar. A empresa, ela te impulsionava a fazer coisas erradas, né? A omitir informação de clientes. A empresa, ela te impulsionava a empurrar coisas que o cliente não precisava, né? A inventar uma história para o cliente aceitar o que você iria oferecer depois. E se você não seguisse por essa dinâmica, você era muito cobrado. Então eles faziam assim, ó, não é para fazer nada errado, mas você tem que fazer isso. Dá para você dar um jeitinho. E ali acabava conduzindo as pessoas a erros. E quando eu percebi isso, eu estava recém-voltada, né, para a fé. Tinha pouco tempo que eu tinha voltado para Jesus. Mas eu já voltei para Jesus com a obstinação de que eu iria obedecer. E aí aquilo começou a me incomodar. O Espírito Santo já estava me incomodando. E todos os dias eu chegava já no trabalho angustiada, porque eu sabia que cada dia naquela empresa era um dia para quebrar um valor dentro de mim. Era um dia para quebrar um princípio que eu tinha que nutrir dentro de mim. Me lembro que uma vez eu decidi obedecer a Deus. Fiz uma carta de demissão, chamei os gerentes, apresentei a minha carta de demissão e quando eu apresentei, o gerente não queria receber, né? Inclusive um deles falou assim: Ju, eu entendo sua motivação. Eu sou afastado do evangelho, eu sei o que você está falando, isso também me dói muito. Mas você é uma funcionária que a gente quer manter. Pense direitinho, né? Tenta ver uma outra forma. Vê se não dá para você ficar sem fazer isso. Mas era praticamente impossível, dentro daquele contexto, ficar 100% ilibado. E aí eu insisti que queria demissão. Então o meu gerente falou assim, ó, eu vou deixar essa carta aqui. Eu entreguei, foi no início da semana. E ele falou, vou deixar essa carta aqui até o final de semana. Minto, até o dia tal. Ele me deu uma data, que era equivalente a 9 dias depois. Se, porventura, durante esse período, você ainda assim não quiser mais continuar, então eu apresento no RH e a gente segue com a sua demissão. Eu combinado. Só que nesse período, o que aconteceu? O gerente geral veio até mim e aí veio me procurar, pedir para não fazer, dizendo dos planos. Aí começou com as promessas, né? Aquilo que Satanás fez com Jesus no deserto. A gente vai fazer isso com você, a gente vai te promover, a gente vai colocar... Foram tantas insistências, tantas promessas, que eu cedi, né? Fracamente cedi. Fiquei. Eu decidi ficar. Aí foi aquela festa, que bom que você vai ficar. Só que assim, não adianta nada você alegrar o coração do homem. Em troca disso, desagradar o coração de Deus. Ser aplaudido pelo homem em detrimento da reprovação de Deus é a pior desgraça que a gente tem para colocar na nossa vida. Naquele momento, eu estava sendo aplaudida por pessoas importantes, mas o céu não estava feliz comigo, porque eu tomei uma decisão para agradar as pessoas e a mim mesma, mas aquela decisão não coincidia com o que Deus tinha para a minha vida. Resultado, não demorou muito, um prejuízo sobre a minha vida, né? Algo aconteceu ali dentro e o motivo que eu queria sair me pegou. E porque me pegou, agora não tinha opção. Eu tinha que de fato pedir demissão, não porque eu queria, mas por causa da consequência que aconteceu. Então o que eu entendo sobre isso? Não importa os meios que o Senhor vai usar para te direcionar para aquilo que Ele quer que você faça, para a decisão que Ele quer que você faça. Escolha o meio mais fácil, que é aquele que não traz dor, que é aquele que não traz prejuízos, que é aquele que não fere você, que é aquele que não expõe você.
Escolha o caminho que tenha menos peso. Por que eu digo menos peso? Não existe o caminho que não tenha peso, mas existe o caminho de obediência que ele tem um peso sem prejuízo. E esse peso é o da obediência. Esse peso é de, às vezes, desagradar pessoas, né? Esse peso pode ser peso de perder emprego, perder contratos, perder amigos. Eu só não posso perder Jesus. Eu só não posso me perder de Jesus. Eu só não posso me perder do propósito que Jesus colocou na minha vida e projetou para a minha vida. Logo, se você tiver que abrir mão de bens, de benefícios, de trabalho, faça sem medo de obedecer ao Senhor. Portanto, quando você sair dessa live, fica o meu conselho. Faça uma lista de todas as pessoas que você precisa encerrar o ciclo ainda este ano. Depois que você concluir essa lista, você vai, de alguma forma, encerrar. Ligando, encontrando, mandando mensagem, alguns até se afastando, mas não deixe de tirar o que Deus está mandando você tirar. Não deixe de sair de onde Deus está mandando você sair. Não deixe mais um ano começar com essa tempestade sobre sua vida, só porque tem um Jonas dentro da sua embarcação e você tem pena de tirar Jonas de lá. E você tem pena de tirar, de sair de determinado lugar. Não sinta peso por obedecer a Deus, porque ninguém nunca e jamais se arrependeu ou se arrependerá de obedecer a Deus, porque obedecer a Deus tem muitos benefícios, né? Obedecer a Deus tem muitos benefícios. Uma vez, o ciclo que Deus mandou eu encerrar foi de mudar. Mude-se daí. Meu Deus, mas é tão confortável o lugar que eu tô, é perto de pessoas que eu gosto. E ele falou, saia daí. Me levou para um lugar muito distante. E eu fui, né? E quando fui, o Senhor me abençoou sobremaneira, né? Eu lembro que inclusive o Uni me foi entregue quando eu obedeci encerrando um ciclo. Eu me lembro de bênçãos que me foram entregues quando eu obedeci encerrando ciclos. Existem bênçãos que estão retidas sobre a sua vida porque você decidiu reter Jonas na sua vida. Existem bênçãos que estão retidas sobre a sua vida porque você escolheu reter Jonas na sua vida. A pergunta que eu te faço é: hoje você vai reter Jonas e perder a bênção? Você fecha o ciclo com Jonas e permite que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e as tempestades que você tanto tem falado, Senhor, quando essa tempestade vai sair? Quando essa tempestade vai acabar? E o Senhor está dizendo, quando você jogar Jonas no mar, encerre o ciclo. Para finalizar, eu constantemente pergunto a Deus qual o ciclo que eu preciso encerrar. Me lembro que o Senhor mandou eu encerrar um ciclo. Na verdade, mandou não. Ele não me autorizou e eu não fui perguntar. E eu iniciei uma aliança, um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa, ela não estava alinhada, o coração dela não estava em Jesus. Esta pessoa, o propósito dela não estava alinhado ao meu. Era uma pessoa de coração terrível. E eu não vi o coração. Eu vi o que estava diante dos meus olhos. Mas aí eu me lembro de Deus falando com Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos teus olhos. Porém, eu consulto a intenção do coração daquela pessoa. Sabe o que aconteceu comigo? Eu trouxe essa pessoa para minha vida e fiquei com aquele sentimento, eu vou ajudar, ela vai melhorar, ela vai viver o propósito dela, eu vou ensinar, e ela vai, e eu comecei a desenvolver um carinho e querendo aquela pessoa, e querendo ajudar aquela pessoa, e ela vai. Deus fez assim, na minha vida financeira, pra vocês terem ideia. Eu passei quase 7 meses. Hã? Não. Eu passei quase 7 meses enfrentando uma tempestade porque decidi reter. Até o momento que eu fiz assim, Senhor,
Eu não aguento mais. Aí o que o Senhor fez? Me gerou mais um prejuízo, que é um prejuízo agora de impasse. E ali eu não tive outra opção. Eu tive a obrigação eu não tive a escolha, eu tive a obrigação de encerrar o ciclo com aquela pessoa. E então o céu voltou a clarear para mim. O que eu quero te dizer é, tem áreas na vida de pessoas que são travadas por causa da presença de outras pessoas. Tem áreas na sua vida que você está pedindo a Deus para Ele abrir as portas, para Ele destravar, para Ele abençoar. E o Senhor está dizendo, eu posso e vou. Quando você encerrar ciclos? Encerre ciclos para que o Senhor comece a liberar sobre a sua vida bênçãos e reter a chuva, a tempestade que tem caído sobre você por causa da sua insistência em manter ciclos abertos. Encerre. É melhor encerrar. Como diz a palavra de Deus, melhor obedecer do que sacrificar. Gente, que Deus abençoe. Deixa eu lembrar para vocês. Nós começamos ontem a Black Friday do Uni de 2024. Então você corre, porque agora tá com 50% de desconto as inscrições do Uni, tá? Você vai lá ou no link da minha bio, ou se você já estiver no nosso grupo, a gente disponibilizou um link dentro do grupo promocional para que vocês tenham a possibilidade de se inscrever pela primeira vez na história do Uni com um valor tão acessível quanto esse. Muito, muito baixo. Muito baixo. O valor de um almoço, para você ter ideia, como a gente colocou nessa condição do Uni, tá? Então você corre lá, não perde a oportunidade para depois não ficar, eu queria tanto, mas eu não dá, mas não tenho condições porque o Senhor tá abrindo uma oportunidade única, exclusiva e que nunca foi vista antes e possivelmente, talvez, não tenha novamente. Tá bom, gente? Quero ver vocês lá. O Uni tem sido uma bênção, tem restaurado pessoas, amadurecido mulheres, transformado vida, ativado propósito e revelado identidade. Eu sei que Deus vai fazer isso também na sua vida através da próxima edição. Se preparem para a maior edição e mais poderosa de todas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.